Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia, do genocídio provocado pelas políticas irresponsáveis, criminosas do governo federal. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E conversa conosco pela internet a jornalista Patrícia Campos Melo, que você já conhece o trabalho que ela tem feito pelo jornalismo e pela democracia, o trabalho. Mas antes de apresentá-la com mais detalhes e a Eleonora fazer a primeira pergunta, nós aqui do Tutameia, a gente quer mandar o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa solidariedade para todos os parentes, amigos, conhecidos das vítimas do coronavírus. A gente falou que a política do governo Bolsonaro está provocando uma mortandade, e essa mortandade tem número, tem nome, tem endereço. Hoje, com o boletim divulgado às 18 horas pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, há 2.750.153 casos de infecção pelo Covid no Brasil. O número de mortes já ultrapassou a mortandade provocada pelo primeiro impacto da bomba de Hiroshima, no final da Segunda Guerra Mundial. Hoje, no Brasil, são 94.660 pessoas que morreram por causa dessa pandemia. É uma catástrofe como a gente nunca viu. A gente nunca viu uma catástrofe desse tamanho no Brasil. Guerra, não teve nada igual. E nunca viu também um governo reagir de forma tão irresponsável, criminosa, frente a um caso como esse, né, uma pandemia, uma crise sanitária desse porte, um governo reagir de forma tão... não tem outro nome, senão é criminoso, é o crime que se comete contra o Brasil, contra os brasileiros, contra a economia do país, né? Tudo isso é o que está sendo feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que chegou à presidência, muitos dizem, também por causa de crimes. E é sobre isso que a gente conversa, então, com a jornalista Patrícia Campos Melo. Leonora, faça, então, as Então, a gente as conversou há pouco apresentações. com a Patrícia, a gente vai passar, faz poucos minutos mesmo que a gente gravou a entrevista, a gente vai passar agora na íntegra para vocês. A Patrícia está lançando um livro que se chama, olha só o título, A Máquina do Ódio. É um livro que esmiuça, né, toda essa trajetória política dos últimos anos no Brasil, das eleições, e fala, né, dos ataques que Bolsonaro, sua família, enfim, que o governo faz, né, à verdade, ao noticiário, aos jornalistas, às instituições. E é um livro que descreve, né, muito detalhe, né, de como o trabalho do jornalista está sendo combatido pelo governo Bolsonaro e a máquina de todo o ecossistema, como ela fala, que se criou para, enfim, corroer a democracia brasileira. Particularmente, são muito emocionantes, ou capturam muito a atenção do leitor, as descrições que ela faz do que aconteceu com ela. Exatamente. Né? Dos ataques que ela sofreu, do impacto desses ataques na sua família. É uma descrição minuciosa e que mostra, escancara aí o ódio, a virulência, que está falar em virulência nesse tempo de vida, né? A virulência desse tipo de ataque e de como essa gente que faz, que organiza e que paga esse tipo de ação não tem nenhum compromisso ético, com a vida, não, não tem com a democracia, não tem limites éticos. O que vale é, como ela diz lá,
a destruição, fazer o assassinato de reputações, inventar as maiores barbaridades, que é o que ela conta, então, nessa entrevista. A Patrícia, né, Rodolfo, a gente nem discutiu muito isso antes da entrevista, mas a Patrícia é uma jornalista premiada, tem uma experiência enorme no exterior, né, foi correspondente nos Estados Unidos, ela cobriu guerras, ela cobriu eleições no mundo, então ela tem situações de extrema tensão, né? O ebola, por exemplo, na África, ela conhece realidades bastante dramáticas no mundo, e ela, nessa entrevista, ela pode comparar também o que está acontecendo no Brasil do que está acontecendo em outras democracias que também estão sendo vítimas das fake news, né? de uma guerra aí conduzida pela extrema-direita, no sentido de desacreditar as instituições, né, de espalhar mentiras, né, de fazer com que as pessoas fiquem desinformadas, assustadas, né, que eu acho que é o resultado dessa máquina do ódio aí, é o medo também. Né? Isso, e ela conta, como comentou conosco na entrevista, e conta também no seu livro, que tendo feito coberturas em guerras, em conflitos, em situações aí de muito perigo no mundo todo, a única vez em que ela teve guarda-costas foi exatamente depois de ter publicado na Folha de São Paulo as reportagens que revelavam o uso massivo do WhatsApp para disseminar mensagens mentirosas contra a candidatura Haddad. Então é isso, acho que a gente já falou. Eu vou colocar aqui de novo o livro, A Máquina do Ódio. Vou colocar aqui, então, agora a entrevista que a gente acabou de fazer com a Patrícia. Lembrar que fica disponível para você aí no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV no YouTube. Visite o canal, se inscreva para receber notícias das nossas atualizações e visite também o nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Vamos lá, vamos colocar a Patrícia para falar. Patrícia, muito obrigada por você estar aqui nos nossos estúdios quarentênicos, ainda que remotamente. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu queria começar perguntando como é que você está na quarentena, como é que é trabalhar nessa circunstância, como é que você está vivendo esses meses, você está sem sair de casa, como é que é fazer a reportagem desde casa? Eu que agradeço, uma mega honra, Eleonora e Rodolfo, participar, super obrigada pelo convite. Como é que eu estou na quarentena? Então, a gente está todo mundo trabalhando de casa, pouquíssima gente indo para a redação, mas eu tenho saído para fazer matérias sobre a Covid, né? Então, eu fiz, em abril, fiz uma matéria na Emílio Ribas, passei uns dias lá, daí depois, em maio, fiz uma em abrigos de população sem teto, e agora, semana passada, eu passei uns dias no TID Setúbal, lá na Zona Leste, mas assim, em geral, a gente tem saído o mínimo possível, que é muito ruim, né, para fazer reportagem, é super limitado, né, mas estamos vendo aí o que conseguimos fazer. Você está lançando o livro, eu queria que você falasse um pouco da ideia de como é que você resolveu fazer o livro muito rápido, inclusive você conta no livro algumas coisas dessas reportagens, você cita essas reportagens aí mais recentes no livro. Queria que você falasse da elaboração desse livro num período muito crítico para a sua vida profissional, porque você foi sendo muito atacada nesse governo. Queria que você falasse de como é que foi a ideia de fazer o livro. Então, eu comecei a escrever esse livro no começo do ano passado, mais ou menos em maio, porque eu queria... E esse livro não tinha nada de história pessoal, a princípio, né? Era meio uma comparação mesmo entre políticos populistas de direita usando campanhas de desinformação na Índia, nos Estados Unidos e no Brasil, que ia ser baseado nas minhas experiências nas coberturas de eleição na Índia, nos Estados Unidos e 2018 no Brasil. Então, o livro era isso, e fazer ali, porque não tinha nada do ponto de vista do Brasil, etc., e aí eu fui escrevendo calmamente.
Aí chegou enquanto isso, fazendo vida normal, porque assim, depois da primeira matéria lá em 2018, que deu uma repercussão, né, teve os ataques, etc., depois é isso, né, a gente é jornalista, vida normal, eu voltei a cobrir política externa, fazer as coisas que eu fazia, também fazendo matéria de desinformação, mas eu cobria direto, por exemplo, viagem do presidente Bolsonaro. Então, assim, eu estava escrevendo o livro ali no meu ritmo, lembro que cobri uma última viagem do Bolsonaro para a Índia, no fim de janeiro, e aí rolou todo aquele episódio da CPMI, da testemunha que mentiu, etc. E aí, primeiro que meio que ficou inevitável eu colocar isso no livro, porque isso faz parte, né, dessa estratégia, né? Se por um lado você está usando rede social para eliminar o filtro da imprensa profissional, né, e se comunicar direto, manipular a informação, por outro você tem que desacreditar os jornalistas, né, especificamente. Que eu acho que isso que é diferente, assim, não que outros governos não tivessem hostilidade em relação à imprensa, tinham super, só que era muito menos personalizado, né? Era muito assim, a grande mídia, o partido da imprensa golpista, vamos dizer, né, governo... Não era assim, fulano, expor a família do fulano, expor a fulana. Então, se eu não incluísse todo esse episódio pessoal, meio que, né? Então, aí eu me incluí e para não falar só de mim, bom, como você sabe, é um saco. O jornalista falar da gente mesmo é um horror, né? Eu já fico totalmente desconfortável. Mas, assim, aí eu também falei de vários episódios com mulheres, principalmente. E aí acelerou. Aí fala assim, meu, gente, vamos acelerar isso. Aí eu tirei um mês de licença e dei uma corrida, mas eu já tinha 3/4 do livro escritos. Então, meio que foi assim. Você falou aí de tudo começou com aquela reportagem lá de 2018. Eu acho difícil que alguém não lembre da reportagem, mas, de qualquer forma, você poderia voltar um pouco no tempo e contar o que foi essa reportagem que saiu às vésperas, uma semana antes, né, do dia do segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Então, a matéria surgiu assim, eu não sou repórter de política, essa não é a minha praia, né? Mas, como a gente faz as forças-tarefa nas eleições, eu estava ajudando na cobertura e tinham saído várias matérias sobre o uso de WhatsApp, grupos de WhatsApp. Então, a Luciana Coelho, que estava ajudando ali a editar, falou, olha, mergulha nisso e vai pesquisar isso. Aí, eu resolvi tentar ir pelo quem estava pagando, né? Então, a matéria eu passei um pouco mais de um mês conversando com marqueteiro, com cliente, com esse funcionário de agência de marketing. E aí, o que eu tinha, com várias mensagens, entrevistas, era que os caras estavam todos informando que eles não podiam mais fazer nenhum serviço desses disparos em massa, porque eles tinham recebido mega encomendas de disparos para a semana anterior ao segundo turno, disparos contra o PT pagos por empresas. E aí a matéria era isso, né? A gente publicou a matéria ali, eu, sei lá, talvez tenha sido ingênuo, eu não achei que ia dar tanta repercussão, né? E aí depois a gente foi publicando várias matérias, por exemplo, daí uma outra matéria, depois a gente, por exemplo, publicamos uma matéria que tinha uma proposta de serviço para o Alckmin. Aí tinha lá o preço, como é que funcionava, porque é bom a gente lembrar, na época, disparo em massa não era ilegal. Só era ilegal se você não declarasse, né? Você tivesse alguém pagando, não podia. A empresa, desde 2016, né, do STF, não podia a empresa pagar e não estava sendo declarado. E não podia ser campanha negativa, nem fake news. Agora, tinha um monte de gente que estava comprando. Tudo isso que a campanha Bolsonaro ou esses apoiadores do Bolsonaro fizeram, né? Sim, sim. E aí eu chego até o batom na cueca da CPMI, mas exato, eles estavam fazendo isso. Então, o que eles estavam fazendo de legal? Isso não estava declarado. Se fossem empresas ou empresários, PJ, isso é ilegal. E mensagem negativa ou desinformação é ilegal também. Tá? Então, por isso que era ilegal. Então, aí a gente fez outra matéria mostrando isso. Uma proposta de serviço, inclusive vendendo banco de dados. O que era vender banco de dados? Como é que funcionava isso? Você podia mandar essas mensagens em massa, tanto para grupos de WhatsApp já existentes, que era o caso do Bolsonaro, principalmente, como você podia comprar bancos de telefones. Essas agências vendiam, isso é ilegal, segmentado assim, você quer pessoas, mulheres 20 a 40 do Sudeste, renda X. Eles ofereciam, tem uma página, a gente fez uma matéria,
que era assim, temos não sei quantos milhões de títulos de eleitores, banco de dados segmentado. Então, você podia fazer isso. Aí, uma terceira matéria que a gente fez, eu fiz com o Arthur Rodrigues, era um ex-funcionário que estava processando na Justiça do Trabalho uma das agências, ele queria levar uma grana, dizendo que ele tinha feito hora extra, e já no processo trabalhista já tinha várias fotos e cópias de mensagens, que explicava como é que era o esquema, né? Que era super tosco. Era um negócio que você tinha um software emulador de WhatsApp, e aí ou você tinha vários celulares ligados, né? Ou você tinha umas chipeiras onde você botava os chips, e aí para isso você tinha gente fornecendo chip no atacado, você precisava conseguir CPF para registrar o chip. Então, era toda uma coisa meio, né, meio tosca, e eles estavam fazendo isso. Aí, o que era mais eficiente? Quando você mandava no grupo, era muito mais eficiente do que você mandar numa base de dados de terceiros, né? Porque que nem você mala direta no correio. Agora, se você está mandando num grupo, aí isso já tem, né? O pessoal lá já está predisposto a acreditar naquilo. E o pessoal do grupo, por sua vez, repassa, vamos dizer, a mamadeira de piroca para a mãe, o irmão, o amigo, o colega de trabalho. Daí aumenta a credibilidade. Então, é dessa maneira que funcionava. Então, a gente fez essas, aí depois a gente fiz uma matéria, por exemplo, que uma agência na Espanha tinha feito isso, que aí era muito impressionante, assim, o fato de que você pode ser uma pessoa sentada, sei lá, no Mato Grosso, e você com uma conta no PayPal ou cartão de crédito, você contrata uns disparos de uma empresa X na Espanha, para um número, né? Assim, é muito impressionante como isso, como é fácil você tentar manipular, né, a informação. E aí foram uma série, fomos fazendo várias matérias. Aí, no segunda onda de ataques, assim, todas as matérias que eu fazia sempre vinha algum tipo de... Já era uma coisa muito... até esperada, né? Ou era fake news, assim, tipo, tinha uma foto que era uma foto de uma mulher abraçada no Haddad, dizendo que era eu, obviamente não era eu, dava para ver na foto. Tinha outra que era falando que eu tinha sido condenada a pagar uma indenização para o Bolsonaro. E tinha os ataques, assim, na época de 2018 teve uns ataques mais esquisitos, porque eles tinham meu celular, eles ligavam no meu celular, eles falaram do meu filho, numa mensagem, então foi meio, assim, esquisito. Aí, em fevereiro desse ano, teve uma testemunha que era esse ex-funcionário, que foi fonte da terceira matéria, não é da primeira matéria nem da segunda, e ele, numa CPMI, mentiu que eu tinha me oferecido, eu queria troco de sexo, a matéria, alguma coisa assim. E eu, obviamente, fiquei bastante nervosa com a mentira, mas, ao mesmo tempo, me deu uma tranquilidade interna, porque eu tinha tudo gravado, registrado, assim, a gente tinha feito ata notarial de todas as mensagens, eu tinha a planilha que ele me mandou, que era a planilha dos números que ele dizia que eles registravam chip. E aí a gente fez uma matéria respondendo com todas as informações. Olha, isso aqui é mentira por isso, por isso, por isso, por isso. Só que aí é a internet, né? Ele falou aquilo, sei lá, às 2 da tarde, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo e tweetou 5 minutos depois, vários deputados bolsonaristas, e aí isso foi reverberando. Depois o Eduardo Bolsonaro foi no plenário da Câmara e falou também. E aí, bom, aí começou aquela avalanche de meme pornográfico, vídeo pornográfico, assim, coisas inacreditáveis. E uma semana depois, o presidente Bolsonaro, do nada, puxou esse assunto e fez aquela piada com conotação sexual, do nada. Então, e aí piorou. E aí foi isso. Então, a gente foi cobrindo. Piorou no sentido E aí... Desculpe, piorou no sentido de que ele liberou, aparentemente, né, a fala dele liberou para que mais gente fizesse mais isso, esse tipo de coisa. Comecei a receber mais mensagens mais horrorosas. Assim, mais assim, do tipo... não sei nem te explicar, assim, você devia ser estuprada. Era assim, de quinta. As mensagens muito, muito violentas, até quando... Assim, e só para dizer, até esse momento, eu não tinha aberto a boca, né? Assim, nem em 2018, porque eu acho que não, entendeu? Não cabe a gente, eu não vou falar nada. Eu tô lá, eu botei a matéria, daí nessa vez eu botei as provas e não respondi, não vou bater boca no Twitter, eu só... Mas aí, depois que o Bolsonaro falou, começou uma onda ali
de alguns bolsonaristas, tipo o Alan dos Santos, falarem que era tudo uma piada e que esse pessoal não tem senso de humor. E aí aquilo me incomodou muito, porque as pessoas não imaginavam o tipo de coisa que estavam falando para mim, que estavam circulando na internet. Tipo, todos esses memes pornográficos estão aí para sempre, né? É tipo, é isso, meu filho um dia, ou qualquer pessoa um dia pode acessar essa porcaria. E aí eu resolvi fazer um texto no dia 8 de março, explicando o que era, né? Assim, e que também o que tinha acontecido com a Miriam Leitão, com a Vera Magalhães, com a Thalita, um monte de gente. De mulheres, né? De mulheres, exato. Sempre de mulheres, né? Porque nunca era uma crítica assim, ó, sua matéria é uma porcaria. Beleza, do jogo, né? Ou tal coisa tá errada, de repente tá errada. Não, era, você é gorda, feia, velha, sua família é X, seu marido é Y, né? Era sempre uma coisa, ameaça o filho. Então, é muito diferente isso, né? Bom, eu queria... A gente vai pegar cada um desses aspectos que você falou, mas um que você não comentou nessa sua resposta é a questão de responsabilização jurídica. E também vamos tratar disso em pelo menos 2 ou 3 perguntas. A primeira, mais geral, no livro você já lembra que, depois da publicação da sua matéria, não ficou, a oposição entrou com ação no TSE para, enfim, pedir impugnação da eleição ou impugnação da chapa, né? No seu livro, você lembrou que o TSE, nessa ação, na época, não ouviu os respostas, os repórteres, não ouviu os donos de agência e sequer ouviu o WhatsApp. Parecia claro, você escreve, uma vontade, parecia que estava que havia no TSE, uma vontade de enterrar a história toda. Você podia comentar isso e dizer como você sustenta essa afirmação? Então, na época, eles pediram, quem moveu a ação, você tem 4 ações sobre 2 matérias no TSE. São 3 ações relacionadas à primeira matéria e uma ação, essa do PDT, a pedido do PDT, relacionada à matéria do dia 3 de dezembro, né? E quando houve essas matérias, teve um pedido, uma coisa dos advogados, de, olha, busca e apreensão. Faz busca e apreensão nas agências, vai lá interrogar os donos das agências. E naquela época, nada disso aconteceu. Tanto que depois eu tinha as minhas fontes dizendo que os caras estavam sumindo com todos os HDs. É óbvio, né? Embora tenha a coisa na nuvem, mas assim. Então, naquela época, e aí, por exemplo, foi passando o tempo, eu procurei na época, eu liguei e pedi para marcar um encontro com o delegado da Polícia Federal que estava investigando isso, porque eu queria passar as coisas que eu tinha. Liguei umas 4 vezes, mandei e-mail, tenho tudo isso documentado. Aí, sim, vamos marcar, não sei o quê, e nunca acontecia. Aí, mais para frente, você teve... eles tiraram um dos empresários, que era citado, que era o dono da Quick Mobile, que era um cara que já tinha sido apontado, ele tinha feito a mesma coisa para Dilma, com SMS, não de fake news, não que a gente saiba, mas tinha feito disparo em massa, né, de SMS, em 2014, para Dilma, e eles simplesmente tiraram o cara, falando que tentaram 2 vezes encontrá-lo e não conseguiram, e pela celeridade da investigação, eles excluíram o cara excluíram. Aí, mais para frente, a princípio, o PT, quando abriu a ação, eles só puseram o nome da Joana Cunha e do Walter, que tinham feito a matéria comigo. Na verdade, eles só fizeram o outro lado, né? E aí, acho que como estava muito ataque, eles não puseram o meu nome, eu não sei qual que foi a confusão. Então, a princípio, eu não estava nem na lista das pessoas a serem ouvidas. Mesmo assim, eu procurei, eu falei, olha, eu me ofereci, etc. E acho que os advogados também falaram, olha, a gente quer produção de provas, né? A gente quer estender. Aí, todos os pedidos, a gente tem matéria disso, todos os pedidos de testemunhas a serem ouvidas, né? Que o PT pediu na época, o juiz negou, não deixou nenhuma, e só deixou uma testemunha, que era a testemunha do lado do presidente Bolsonaro, que era uma assessora dele, que na época trabalhava na M4, ser ouvida. Então, assim, foi uma série de coisas, né, que aconteceram. Agora, eu acho que, não sei se eu sou ingênua ou otimista, mas eu acho que as coisas começaram assim,
Em 2019, em outubro, o cara de policy do WhatsApp, pela primeira vez, admitiu que tinha usado, né? Até então, os caras super assim, não comentavam, até falaram, na época da minha matéria, a primeira matéria, eles falaram assim, a gente bloqueou essas contas, as contas das agências citadas na matéria, mas eles eram sempre muito reticentes, e ele falou com todas as letras, o WhatsApp foi usado de maneira irregular na eleição brasileira, de forma muito grande, uma coisa assim, eu tenho a frase exata. Depois você teve uma audiência pública no TSE para estudar regras, regulamentos para a próxima eleição, que era no caso desse ano. E uma das coisas que eles fizeram foi proibir disparo em massa, qualquer tipo, não importa se é de positivo, não pode. Santinho, disparo em massa não pode. Então, assim, acho que esses dois efeitos foram importantes. E aí, na CPMI, também aconteceu uma coisa interessante, que a testemunha, o Hans, e é importante dizer assim, na matéria da qual o Hans foi ouvido, que ele, assim, tem tudo gravado, ele dizendo, pode usar meu nome, etc., eu não escrevi nada de para quem estava sendo feito isso, porque ele não tinha nenhuma prova disso. Eu só escrevi o que ele tinha, a foto, a mensagem, sabe? Essas coisas. E ele encaminhou várias dessas fotos, que algumas eu tinha e algumas estavam no processo trabalhista, para a CPMI quando ele foi testemunhar. Em uma dessas fotos, eles ampliaram a foto, e na foto dá para ver vários celulares disparando a mensagem: urgente, Marcelo Odebrecht delata. Bom, tem um levantamento que fizeram, na verdade dois, a UFMG e também a Northwestern, que eles catalogaram as principais mensagens de fake news ou de notícia negativa que estavam circulando para o WhatsApp em 2018. E uma das mais circuladas era urgente, Marcelo Odebrecht delata, Fernando Haddad propina grossa, né? Essa foto era dentro da agência Iacals. E eles perguntaram na CPMI, o senhor, dono da agência, o senhor reconhece essa foto? É na sua agência? Reconheço, a foto é na minha agência. E o conteúdo? Conteúdo eu não sei o que tem, mas eu reconheço. Então, assim, o que você faria com isso? Quebra o sigilo. Né? Assim, então Quer dizer, não há vontade de investigar por parte do TSE o que realmente aconteceu na eleição. Eu não diria que não há vontade, eu não posso dizer isso. Eu acho que agora, inclusive, reabriram, por exemplo, a fase de produção de provas no TSE, que é uma coisa super bem-vinda, né? Eles estão ouvindo, estão se abrindo, ouvindo várias pessoas, o próprio inquérito do Supremo, das fake news, sem entrar no mérito do inquérito, também está indo atrás, está quebrando sigilo. Acho que agora sim estão investigando 2 anos depois, né? Basicamente. Tudo bem que isso depende de contexto político, se vai continuar a investigação ou não, mas no momento estão fazendo tudo que deviam ter começado a fazer em 2018. Porque a rigor, considerando a quantidade de evidências, que não só a partir dessa matéria, a chapa nem deveria ter sido como é que diz, homologada, diplomada, né? Eu não sei, não posso comentar, não posso me posicionar, eu não sei te dizer. Mas o que eu sei te dizer a gente, nas matérias, apresentou vários indícios que poderiam ter sido investigados mais rapidamente, e eles só estão sendo investigados de um tempo para cá. No livro você fala de muitas situações no exterior, né, também de manipulação grossa em resultado eleitoral, fala da Cambridge Analytica, fala de vários movimentos aí para interferir de forma legal, talvez, ou de uma forma que não havia antes, enfim, é uma interferência muito... Antiética, né? No mínimo antiética. Então, você diria que você chega à conclusão que essa estratégia é uma estratégia importada no Brasil? No Brasil, quer dizer, que a candidatura Bolsonaro importou essa estratégia? Dá para dizer isso? Olha, ótima pergunta. Se a gente pensar que o Carlos Bolsonaro foi um cara que deu importância muito cedo para toda a estratégia digital, né? Então, assim, não é que eles acordaram em 2018 e eles tinham não sei quantos grupos no Facebook e no WhatsApp. Não, eles vinham trabalhando isso. Eles vinham
localizando influenciadores, apoiadores do Bolsonaro que fossem influenciadores, inclusive alguns estão hoje trabalhando no Planalto. Então, ele foi um cara, eu não sei se ele, nessa época, estava observando outros líderes populistas, eu não sei porque o Carlos Bolsonaro não dá entrevista, outros líderes populistas, e veio daí a inspiração. Mas o que eu sei é que, de uns anos, 3 anos, ele já vinha investindo nisso, né? Assim, entendeu que era importante. Muitas vezes não era nem dinheiro, né? Era você identificar um cara que é um influenciador e que é um apoiador e que teve uma ideia, a história do Bolsonaro opressor, né? Que era um dos caras. Então, assim, ele se ligou nisso. Isso é um negócio que já estava rolando. Trump, 2016, Narendra Modi, 2014. Então, talvez ele tenha se inspirado. Mas eu não sei. Sim, eu pergunto isso porque agora, nessas últimas semanas, começou muito uma conversa, um ataque aqui no Brasil com a palavra pedofilia. Várias pessoas estão sendo atacadas nesse. O próprio presidente falou, o próprio Bolsonaro falou que a oposição queria fazer um projeto que legalizar. Mentiu, né? Mentiu, enfim, mas a mentira ali é do cotidiano. Mas essa questão da pedofilia é uma coisa que está muito em voga nos Estados Unidos, tem toda essa teoria conspiratória absurda do QAnon. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque parece, assim, vendo de fora, que tem uma linha direta, por isso que eu pergunto da importação, tem uma linha direta da extrema-direita mundial, da extrema-direita baseada nos Estados Unidos, com ramificações mundiais, aqui, inclusive nos ataques, assim, que a gente acha, pô, que absurdo, mas não, é uma coisa que parece que está toda interligada e tem uma estratégia de desqualificação da esquerda, ou nem da esquerda, digamos, os que não são de extrema-direita, uma desqualificação muito baixa, muito agressiva, com muita mentira. Faz sentido pensar assim? É interessante que, se a gente pensar que uma das principais fake news que rolaram em 2016 nos Estados Unidos contra a Hillary era uma história de que ela estava envolvida num negócio de tráfico de sexo de crianças numa rede de pizzarias que chamava Comet Pizza, que chegou um maluco uma vez lá com uma arma ameaçando todo mundo. Então, assim, eu acho que essa coisa da pedofilia tem também essa história, o Jeffrey Epstein, que foi preso, depois se suicidou, também tinha coisa da pedofilia, e vivem dizendo, porque era o Bill Clinton era amigo dele, então sempre voltam essas histórias de querer ligar, e faz parte, é uma coisa muito visceral da guerra de cultura, né? A guerra cultural deles, que é uma coisa de os conservadores, anti-aborto. Então, eu acho que a gente talvez estejamos importando isso um pouco, do mesmo jeito que a gente importou a aliança da extrema-direita de Israel com os evangélicos, tem várias coisas que são meio estrangeiras para a gente, né? Assim, são muito... então, pode ser. Tem coisas em comum, assim. No livro você lembra os contatos dos Bolsonaro, acho que era do Eduardo, com o Steve Bannon, né? Sim, ele conheceu o Steve Bannon, eu acho que tem uma foto, eles tiraram uma foto juntos, ele postou no Instagram em agosto. O Steve Bannon, eu entrevistei ele 2 vezes, e encontrei mais algumas 2 vezes. Eu acho que tem um pouco, que eu acho que eu concordo, tem gente que discorda, mas eu acho que ele não tem esse poder de fogo todo, né? Essas coisas não são tão centralizadas. Ele, obviamente, é uma inspiração. Tem até um livro que fiz uma entrevista com o autor, que é sobre os tradicionalistas, né? Que é toda uma rede de pensamento inspirada num cara que chamava René Guénon, e que o Bannon é isso, que o Olavo de Carvalho também bebe um pouco nisso, né? Então tem essa coisa comum filosófica, essa coisa anti-China é muito forte e vem disso também. Obviamente, tanto o Eduardo Bolsonaro, o Felipe Martins também, você tem uma turma de expatriados que também é ligada ao Bannon e apoia, eles estão dentro desse caldo de cultura, né, de identificar ali a decadência do Ocidente cristão, branco, que também para a gente é totalmente meio ridículo, né, a gente abraçar e se achar Ocidente cristão branco. Mas aí eu acho que, nesse sentido, o Bannon é um ícone, né, essa coisa cultural. Ele não tem muita influência com o Trump mais, não é assim que ele tem um poder de fogo, ele brigou com os Mercer, que eram os que
eram os donos da Cambridge Analytica, que são tipo os Koch Brothers e os Mercers, que são os milionários financiadores de causas conservadoras. Mas, ideologicamente, eu acho que ele é uma mega inspiração. Eu não acho que ele coordene, pague, de uma forma centralizada. Essas coisas são muito mais descentralizadas do que a gente imagina, eu acho, sempre, de redes. Eu vou voltar, eu falei das questões aí de... Ele anotou tudo aqui, hein? Ele anotou todo o livro aqui, viu? Que medo! Se tiver algum erro, avisa. Não, nessas questões aí jurídicas, você comentou aí de como o Eduardo Bolsonaro replicou imediatamente as mentiras aí do funcionário da IACOS na CPI das fake news. E, pelo que eu vi, você entrou com um processo contra o Eduardo Bolsonaro. Eu queria saber o que era esse processo, que pé está, qual tipo de resposta houve. Eu entrei com o processo contra o Eduardo em maio deste ano. Por quê? Porque, na época, eu processei a testemunha que mentiu, processei um blogueiro de direita, porque ele difundiu a mentira e incitou as pessoas a fazerem memes, né, com a minha cara, e o presidente Jair Bolsonaro, porque ele fez aquele trocadilho ofensivo e aquilo gerou uma reação, nível de agressão. Na época, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele tinha relatado, foi muito esperto, relatado o que a testemunha disse, né? Dito, fulano disse que, e aí depois no plenário da Câmara ele falou assim, eu não duvido que ela tenha, né? Então, eu não o processei na época. No entanto, em maio, ele participou de uma live de um blogueiro de direita, e ele disse, na boca dele, a fulana assediou sexualmente, ofereceu sexo, e aí eu processei. Inclusive porque, depois de fevereiro, em maio, todas as provas já foram mostradas, eu já estou processando quem estava me difamando, a pessoa vai lá e fala a mesma coisa, aí foi um pouco demais. Então, esse processo, eu não sei que pé que tá correndo. Acho que essas coisas demoram, né? Parece que sim. Você... Eu nem espero, não tenho nenhuma expectativa, era só uma percepção de tipo, não pode tudo, gente, não é assim. Né? Você não pode... E você estava falando agora de Steve Bannon, que se afastou, o Trump tirou ele da Casa Branca, mas aqui a gente está vendo que é do próprio Planalto que sai, onde está o arsenal um grande arsenal de fake news. Ontem mesmo tinha uma matéria na televisão falando disso, e já está ficando muito claro que dentro do Palácio do Planalto tem uma equipe que fabrica mentira para espalhar pelo Brasil. Isso, como é que você vê essa... Só para fulanizar aí, quer dizer, era um assessor especial do presidente, do presidente Bolsonaro, o cara de Tércio Arnaud, é um dos citados nessa reportagem do Globo, que saiu do Fantástico. Tem outras contas... Essa reportagem, eles se basearam no Facebook, um tempo atrás, ele baniu algumas contas, porque eram contas inautênticas. O que são contas inautênticas? Fingiam ser o que não eram, ou fingiam que eram veículos de comunicação, e estavam distribuindo informação potencialmente danosa à saúde, por exemplo, desinformação sobre Covid, ou ataques, né? Mas, basicamente, como as plataformas tomam esse cuidado de não dizer estamos tirando porque é desinformação, porque elas nunca querem assumir essa responsabilidade de se tornarem árbitros da verdade. Então, na verdade, são contas que violam as regras de uso das plataformas no sentido de comportamento. Elas têm um comportamento inautêntico. É uma conta que, por exemplo, nesse caso, está registrada no nome do Tércio Arnaud, Tomás, mas no Instagram finge que é uma conta de notícias, né? Acho que chama Bolsonaro News, Bolsonews. E também uma semelhante no Facebook. Por que isso foi importante? O próprio Facebook foi lá e derrubou essas contas. Tem outras também, várias ligadas a assessores de deputados bolsonaristas. E no caso do Tércio Tomás, é a primeira vez, Tércio Arnaud,
é a primeira vez que tem uma ligação direta de um assessor direto do presidente Bolsonaro a esse tipo de atividade, né? E quem falou não foi X, foi o próprio Facebook, que não me parece ser comunista. Então, isso foi muito, muito importante. Porque tá o dinheiro público, o dinheiro público está sendo usado para fabricar mentiras em massa. Assim, em tese, teria que checar isso direito, não dá para dizer isso, mas teria que ver, por exemplo, se ele faz esse tipo de atividade, ou se ele está postando, o que eles acharam de posts lá. Tinha posts, por exemplo, contra o Sérgio Moro, chamando o Sérgio Moro de traidor, né? Fazendo ali, quando o Sérgio Moro pediu demissão e saiu atirando, as contas faziam isso, as contas do Tércio Arnaud. Tinha também a coisa sobre cloroquina cura, ou existe uma reação exagerada à Covid. Então, era esse tipo de informação e daí foi vetada. Então, isso é um funcionário público, né, pago com dinheiro do contribuinte, que talvez esteja usando o seu tempo, que ele está sendo pago com dinheiro do contribuinte, para fazer isso. Também foi desvendado, foi aberta pelo Facebook, que 2 assessores do Eduardo Bolsonaro também faziam esse mesmo tipo de coisa, usando os computadores da Câmara Federal, né? Sim, isso mas não de agora, né? Agora tinha um deles, agora tinha um deles e o outro não ficou completamente comprovado, eles não conseguiram fazer uma ligação direta, mas um deles, eles conseguiram ligar diretamente ali, que estava usando os computadores da Câmara. Vou fechar a porta, gente, desculpa. Eles estavam usando os computadores da Câmara. Pera, só um minuto. Tem como dar um minuto? Claro, vai lá. Desculpa. A gente está em casa trabalhando, é assim. Total. Toca a campainha, toca o telefone, a gente está acostumado com isso. Normalmente é meu filho, né? Agora foi minha mãe que chegou animada, esqueceu. Eu falei, essa palavra eu já fico, eu falo assim, olha, eu tenho uma live. Aí minha mãe, uma live. Então, pronto. Antes disso, já tinha tido uma matéria da Constança Rezende, mostrando que um dos assessores do Eduardo Bolsonaro tinha contas na internet que ficavam fazendo ataques. E a outra coisa interessante é que uma das investigações, a PGR tem indicações de que alguns deputados bolsonaristas usavam dinheiro da cota parlamentar para pagar uma agência de marketing que fazia campanha a favor dos atos antidemocráticos. Aí é literalmente o dinheiro do contribuinte para promover atos contra o Congresso, contra a mídia, contra... Né? E isso também tem. Então, acho que são várias coisas que estão convergindo nesse momento, né? Qual é o estrago que isso provoca na democracia, ou no sistema, na sociedade? Você cita no seu livro uma pesquisa que diz que 71% das pessoas, das famílias, tem como fonte primeira de informação os grupos de WhatsApp. Sempre tem uma pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, que as pessoas falam assim, a eleição de 2018 ganharam por causa do WhatsApp, ou a eleição do Trump foi por causa da influência das contas do Facebook. Não existe um estudo quantitativo que mostre que uma campanha de desinformação consegue mudar um voto. Isso aí ninguém quantificou. Então, a gente não tem como dizer, não sabemos. Talvez sim, tem eleições que são apertadas, tipo, se a gente falar a eleição americana em 2016, o Trump ganhou ali em alguns estados pêndulo por uma diferença de 10 mil votos, 15 mil votos. Talvez, mas ninguém quantificou isso, então a gente não pode dizer que isso muda um voto. O que a gente sabe, sim, é que esse tipo de campanha de desinformação, por que promove uma erosão à democracia? É um tipo de campanha que promove um tipo de informação que beneficia um tipo de candidato, que é o candidato extremista, né? Sempre a mensagem que gera mais engajamento, que normalmente está no cerne de desinformação,
é mensagem que causa revolta, que causa emoções fortes, né? Então, eles sempre jogam com isso, e esse tipo de coisa beneficia sempre esses candidatos que não são os moderados. E, nesse sentido, você acirra a polarização, beneficia os candidatos outsiders, extremistas, contra o sistema, e prejudica o moderado, né? Porque a mensagem do moderado não emociona, né? Então, acho que, nesse sentido, a gente pode dizer que é uma erosão da democracia. E a outra coisa, que é um objetivo, né? Às vezes você tem campanha de desinformação que nem é exatamente assim para o candidato X ou o candidato Y. Por exemplo, o que os russos fazem, eles querem gerar aquela coisa de você ter uma enxurrada de informações contraditórias, falsas, verdadeiras, que gera um momento de ceticismo das pessoas nas instituições, nas informações. Isso também é uma coisa muito, acho que tem muito a ver com essa coisa que a gente vem vivendo de desprezo pela ciência, desprezo pelos especialistas em geral, desprezo pela imprensa profissional, né? Você vai alimentando toda essa sensação que, de novo, beneficia um tipo de candidato, que é um candidato extremista. Agora, comparativamente, você que analisa o caso da Índia, dos Estados Unidos e do Brasil, a gente aqui acha que está num momento, está vivendo um momento em que as coisas aqui parecem estar muito mais dramáticas e muito mais, enfim, com muito mais terreno aberto por esse mecanismo de ódio aí que está proliferando. Você poderia comparar? Parece que aqui as coisas realmente têm um outro patamar, não digo de sofisticação, mas eu digo de abrangência, de impacto, que, apesar de existir em outros lugares do mundo, não tem essa repercussão toda que tem aqui. Acho que na Índia também é brutal, viu? Eu diria que é igual, se não pior. Lá você, assim, é conhecido, você teve uma onda de linchamentos por causa de boatos no WhatsApp. Você tem um sistema de manipulação. O cuidado que eles têm com a privacidade dos dados das pessoas é muito menor do que a gente aqui. Então, eles têm acesso à conta de luz das pessoas. Eles conseguem fazer disparo para lista de beneficiário de programa social, né? Dizendo basicamente, fulano, se você votar nesse aqui, você vai perder o seu programa de ajuda, né, de benefícios. Então, acho que a Índia é um local, e lá você tem uma coisa muito tecnologicamente, né? Por exemplo, uma das coisas, isso é interessante, é fascinante e assustador. Eles têm a coisa que o Narendra Modi tem o aplicativo dele, né? Que aí essa é muito espetacular, né? Imagina, aí você faz um bolsa digitalização para aumentar a penetração da internet em alguns estados, distribui um celular ali subsidiado, super barato, para as pessoas que tenham acesso à internet, e nesse celular vem pré-instalado o aplicativo Narendra Modi. E esse aplicativo, ao você dar as autorizações, ele está sugando dados, né? Então, ele suga dados, pode ali segmentar, hipersegmentar a mensagem e, ao mesmo tempo, te distribuir notícias. Bom, o que aconteceu? Neste ano, nos Estados Unidos, tanto o Biden quanto o Trump têm os seus aplicativos. O do Trump suga mais informação, suga mais dados, é um pouco mais cara de pau do que o do Biden, e usa geolocalização, né? Usa também essa coisa de você fazer segmentação de mensagens, porque você sabe, alguns aplicativos, tipo aplicativo de maquiagem online, às vezes eles estão sugando umas coisas do seu GPS. Então, ele consegue ver, por exemplo, uma das coisas que o Bannon fez em 2018, lá, na campanha de meio de mandato, ele trabalhando junto com uma entidade católica conservadora, que chama Catholic Vote, eles conseguiam localizar numa determinada região, 4 estados até, os caras que eram super católicos, que iam mais de X vezes por semana na igreja, e mirar especificamente essas pessoas para falar, olha, não vote na fulana, era a Claire McCaskill, que era candidata ao Senado, porque ela tem políticas anticatólicas, ela é contra os católicos, né? Então, assim, quanto tempo vocês acham que vai demorar para chegar um aplicativo aqui? E aí, porque se você pensa que as plataformas estão tendo que começar a agir, né? Porque elas estão sendo muito pressionadas, porque tem o boicote dos anunciantes, porque tem a lei dos fake news, nos Estados Unidos tem a coisa do antitrust, então elas começam a meio mostrar serviço, né? Elas baniram ali umas contas do Facebook, elas começam a rotular tweet do Trump, do filho do Trump, do Bolsonaro. Aí o que o político faz? Eu não quero ter nenhum filtro da plataforma, então eu quero conversar direto. Eu tenho um aplicativo.
Aí não tem ninguém ali para falar assim, essa mensagem que eu estou mandando, né? Você primeiro elimina o filtro do jornalista profissional, depois da plataforma, que a princípio não era um filtro, mas agora eles têm que mostrar serviço, e aí você acha um negócio de ir direto. Então, toda essa coisa, isso vai em círculo, né? Meio... provavelmente... É assustador mesmo. É assustador. E fascinante e assustador, né? E há defesa contra isso, há defesa da sociedade contra isso, a imprensa independente poderia ser um caminho de defesa, ou a imprensa também está perdendo a relevância que teve no século passado, por exemplo. Sim. Eu acho que indicam isso. Sim, super. Eu acho que você teve uma certa revalorização da imprensa agora com o Covid, porque ficou uma coisa muito... As pessoas, você vê com pesquisas que as pessoas voltaram a recorrer mais à imprensa profissional, né? Isso teve uma certa... Mas, obviamente, a gente sabe, o modelo de negócio está sofrendo, ninguém consegue ganhar dinheiro. Então, assim, já vinha numa situação financeira frágil. E o que você tem de armas para combater esse tipo de coisa, contra a desinformação? Boa informação? Sim, você tem checagem de fatos, você tem a imprensa profissional contextualizando declaração falsa. Só que o problema é que isso não viraliza, né? E essas porcarias viralizam, né? Você explicar uma coisa ou checar, não é emocionante. A gente não conseguiu descobrir ainda como viralizar a informação correta, né? Para ser uma arma à altura das fake news, né? Ainda não conseguimos fazer legislação. Eu acho que é necessário ter algum tipo de legislação, porque hoje em dia as plataformas têm zero responsabilidade, né? Mas é muito perigoso. Que tipo de legislação? Você pode acabar com uma legislação que nem da Malásia, do Vietnã, que você vai criminalizar a tia do Zap ou o jornalista. E, por outro lado, você também não pode se apoiar nisso, que é o discurso das plataformas, para não fazer nada e falar o mercado, elas vão se autorregular, que também não funciona. Então, eu acho que alguma legislação vai ter, que vai ter alguma responsabilização. Eu acho que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho como imprensa profissional, todos nós, tentando viralizar a notícia certa, né, e continuando com o nosso trabalho. E não tem mais muito que se possa fazer, eu acho, viu? Vocês têm alguma ideia? Mas você diria, você falou antes que a democracia fica erodida com essas fake news, com todo esse processo. Você acha que as instituições estão demorando muito para enfrentar e reagir a isso? As instituições foram, de alguma forma, capturadas por essa avalanche. Também sem saber, ou estão, às vezes, surfando nessa onda, porque parece que a sociedade fica, de certa forma, à mercê, ou fica indefesa em relação a esse poder, porque é um poder econômico muito forte, né? Você começou a sua pauta, você falou, buscando os empresários que financiavam isso. E as instituições parecem ou não virar a cara, faz de conta que não estou vendo, ou vamos deixar rolar para ver como é que fica. Assim, acho que tem duas coisas. No caso específico do Brasil, em relação não à campanha de desinformação, mas em relação a autoritarismo, eu acho que, por enquanto, as instituições têm brecado grande parte, né, das medidas mais autoritárias. O grande medo sempre é segundo mandato, né? A gente viu isso, Viktor Orbán, Duterte, acho que também está no segundo mandato, Narendra Modi, porque aí você vai erodindo no primeiro mandato, mas você ainda tem instituições ali. Chega no segundo mandato, aí já era, né? Aí, Congresso, aí você já mudou a composição do Supremo, entendeu? Então, segundo mandato me assusta. Agora, uma coisa que me dá uma certa esperança por exemplo, teve umas pesquisas nos Estados Unidos mostrando que no caso do Trump, o fato de ele ter sido tão incompetente ao administrar a pandemia lá, no momento desse de vida e morte, que você vê desnudada a incompetência de um cara em relação a uma coisa que pode significar vida ou morte, funcionam menos essas campanhas de desinformação e o que ele está tentando?
Então tem lei e ordem, eu sou contra... É sempre que eles chamam de dog whistle, né? Você tem pequenas palavras que, na realidade, é uma coisa racista de falar que são os negros que estão causando a desordem. Só que isso, segundo as pesquisas estão mostrando lá, funciona muito menos, né, essa coisa de guerra cultural, quando você tem uma questão de vida ou morte, como uma pandemia que as pessoas estão morrendo porque o cara é incompetente, né? Então, eu acho que mostra uma limitação de campanha de desinformação e de manipulação de discurso. Quando você está no meio de um negócio desse, não tem muito que você possa fazer para explicar por que 130 mil pessoas morreram, né? E que você foi o campeão em número de mortes. Você vai ficar falando da pedofilia, da lei e ordem, todos os fantasmas ali da direita, mas talvez isso não seja tão eficiente, esse tipo de abordagem, numa situação como a que a gente vive hoje de catástrofe. Uma derrota do Trump, nesse sentido, poria algum tipo de freio nisso, ou isso aí veio para ficar e viver? As sociedades vão ter que reagir a isso mais para frente. O Trump perdendo, isso aí é um sinal que pode, enfim, ter reflexos nesses outros países, especialmente na Índia e no Brasil. Eu acho que, de alguma maneira, todas as campanhas políticas daqui para frente vão ter uso de dados pessoais das pessoas, dados pessoais dos eleitores, porque isso torna tão mais eficiente a propaganda que não dá nem para comparar, né? Uma coisa é você ter que fazer uma propaganda que seja o mínimo denominador comum para abranger um monte de gente. Outra coisa, imagina quão mais é eficiente você conseguir customizar, né, uma mensagem específica. E aí você faz a mensagem racista para o racista, enquanto que o ambientalista não está ouvindo essa mensagem e não sabe, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de uso dos dados da pessoa para tornar mais eficiente uma campanha eleitoral, isso vai continuar sendo usado. Mas eu não acho, por exemplo, numa presidência Joe Biden, se ele ganhasse, ele não vai usar esse mesmo tipo de retórica agressiva e de uso de mentira tão despudoradamente, né? E usar redes para disseminar esse tipo de coisa, a não ser que ele passe por uma lavagem cerebral, porque nunca foi o perfil dele, né? Eu não acho que é qualquer líder que vai usar isso. Eu acho que a coisa dos dados é uma coisa que veio para ficar, mas não você usar a desinformação como método. É o que acontece também aqui no Brasil. Aqui, Isso. Também, não acho que todo candidato daqui para frente vai se basear nessa estratégia de comunicação, de tentar manipular as pessoas com bichos papões, aí, pedofilia, essas coisas que eles usam, e se apoiando em assassinato de reputação de pessoas sistematicamente, sempre com uma rede de desinformação. Eu acho que isso é uma característica desse tipo de governo populista digital. Não acho que qualquer governo, que eu acho, mas assim, eu acho que vai ser difícil você ganhar a eleição sem usar os dados das pessoas. A gente falou logo no início, foi só um tema, assim, em passant, a questão do machismo, né? Você falou até que os ataques do Bolsonaro são dirigidos às mulheres, deixa ele, os filhos dele, deixam muito claro, e toda essa turma, né? Deixa muito claro a posição machista. Essa é uma característica da direita no mundo todo, né? Parece que eles querem uma volta da mulher para o tanque, para a reprodução, enfim, o seu devido lugar. Como é que você vê a reação das mulheres? Você acha que isso, né, é incrível que isso seja ainda, né, colocado e defendido? Você acha que esse discurso machista, ele cola ainda? A sociedade brasileira é machista, a gente sabe, mas parecia que estava melhorando um pouco, ou não? Eu acho que a reação às coisas que eles falaram, a reação foi maciça, né? É que a rede de solidariedade, acho que todo mundo se identificou e falou assim, gente, isso é um absurdo, imagina se fosse comigo, com a minha filha, com a minha mãe, com a minha irmã, isso não, hoje em dia, 2020, não dá para fazer. Só que existe essa minoria muito barulhenta, que não são os 30% de apoiadores, vamos dizer que são os 15%, que tem essa coisa, esse pessoal que parece que ficou emancipado do politicamente correto, então deixou ali fluir toda a misoginia, toda a homofobia, né? E eles são muito estridentes e barulhentos, mas eu acho que é uma minoria. Assim, estou te falando sem nenhuma base numérica,
assim, da reação de solidariedade que rolou e de todos, assim, você teve políticos, você teve o Datena, não era uma coisa de direita ou esquerda, né? Saiu da bolha progressista esse tipo de reação em defesa das mulheres. Então, eu acho que não é admissível, mas que ainda funciona muito bem com essa minoria mais fanática de apoiadores, que é mais estridente do que o resto, ou que usa mais robô que o resto. Ainda assim, essa turma, esse pessoal faz coisas como o vídeo, aquele a que você se referiu aqui na entrevista e que você descreve no livro. Chegou a haver algum tipo de investigação sobre esse vídeo? Quem pagou? De onde saiu? Porque quando eu vi lá, além da indignação, eu fiquei pensando, pô, quem pagou um negócio desse? Porque é um teatro aquilo, tem uma produção gigante. Não é um vídeo caseiro. Não é um vídeo caseiro, né? Tem uma coisa inteligente que é o seguinte, eles dizem que aquilo lá é sátira. E sátira não é ofensa. E esse canal, ele se financia por um site de crowdfunding que é usado por vários bolsonaristas, influenciadores bolsonaristas, que chama Apoia-se. E que é um jeito muito interessante de você doar e financiar anonimamente. Porque ninguém vai abrir o sigilo de quem está doando este dinheiro. O Alan dos Santos disse na CPMI que ele se financia principalmente com doações, principalmente não, mas em grande parte com doações do Apoia-se. Esse canal desse vídeo, que não é sátira, é uma coisa grotesca, se financia em grande parte com essas doações via Apoia-se, que ninguém sabe o CNPJ, CPF de quem está doando, quanto está doando. Então... No livro você cita que até o uso de sites como esse Apoia-se podia ser uma forma legal, ou pelo menos disfarçada, de receber dinheiro público. Se quebrar o sigilo, a gente vai descobrir. Verbas do governo, tipo, por meio do Google Ads e coisas assim. Tem várias pessoas envolvidas que dizem que é uma das maneiras que eles usam para lavar anúncio estatal ou contribuição estatal. Muito bem. Uma pergunta que tinha que ser, talvez tivesse sido a primeira, mas eu estou aqui com o título do seu livro. Queria que você falasse do título, A Máquina do Ódio. O título... Máquina do Ódio. E por que máquina? Vou explicar a Máquina do Ódio e depois eu falo quem deu a ideia do título. Você cita também no livro isso. Foi o Sérgio. Isso eu tenho que dar o mérito, porque ele não saiu da minha cabeça. Achei um título ótimo, porque eu acho, assim, as pessoas têm essa ideia de que o gabinete do ódio faz tudo. Eu não acho que é o gabinete do ódio, eu acho que é uma máquina do ódio, porque é sempre um ecossistema. São os caras, os assessores do Bolsonaro, mais os blogs de direita, mais os legisladores, mais o próprio Bolsonaro, mais pessoas de carne e osso, né? E esse ecossistema é uma máquina do ódio. E mais mídia profissional amigável, que também tem. Então, assim, você junta tudo isso, você consegue amplificar as mensagens. Isso é uma máquina do ódio. E faz parte da máquina do ódio assassinato de reputação de qualquer pessoa que ameace a sua narrativa. Felipe Neto, jornalista, né? Para você manter esse controle da sua narrativa pelas redes sociais, ali pela comunicação direta, você tem que descredibilizar a mídia e qualquer oposição que seja ameaça. Então, é meio por isso. E aí foi o Sérgio Dávila que me deu a sugestão do título. Você continua sofrendo ataques? Você, a sua família? Você começa o livro, a apresentação, falando exatamente de uma conversa com seu filho, né? Sobre ataques que você está sofrendo. Essa turma. Não, eu não sofro, assim, qualquer coisa que eu escreva, por exemplo, vou te dar um exemplo. Outro dia eu fiz uma entrevista com um embaixador americano sobre o 5G. Eu tinha entrevistado antes o embaixador chinês, entrevistei o embaixador americano, e o embaixador americano compartilhou a entrevista no Twitter dele. Em, tipo, 1 hora, tinha 400 comentários dizendo o seguinte: o senhor deveria usar 2 camisinhas para falar com essa fulana. E daí para baixo.
várias coisas. Ah, ela vai dar o furo, ela vai não sei o quê, assim, das coisas mais nojentas para o embaixador dos Estados Unidos. Então, assim, isso continuam fazendo. Qualquer reportagem que eu faça, não tem nada a ver com o assunto, isso vai ter. Não teve mais ameaça como a ameaça de 2018, que até o jornal arrumou uma pessoa para ficar comigo, só para, né, porque estavam distribuindo meu endereço, não meu endereço, os eventos que eu ia fazer em grupos bolsonaristas, né? Aí, mas assim, ameaça pessoal não. O que teve foi esse tipo de coisa, né? Meme pornográfico, montagem com a minha cara, essas coisas ainda tem. Mas ameaça à segurança física ou ameaça a coisa do meu filho, não, graças a Deus. Você cobriu guerra, você teve em várias áreas de conflito muito pesadas aí, e correu riscos na sua trajetória. Esse momento aqui da eleição, esse momento que a gente está vivendo, foi o mais tenso para você? Foi porque, assim, quando a gente vai cobrir um conflito, a gente está numa posição absolutamente privilegiada, né? De uma pessoa que sai do conforto do seu lar, vai cobrir uma coisa, tenta pegar um recorte de uma realidade e volta para o conforto do seu lar. Então, eu acho até desrespeitoso você falar, ou falar do risco, ou ficar com medo, ou ficar protagonista, né? Tipo, risco é quem está ali todo dia indo para o mercado se arriscando a pisar na bomba. E a gente lá é narrador observador, né? A gente vai lá tentar conversar com as pessoas e fazer a história. A gente aqui hoje, jornalista, a gente tem um alvo na testa, né? Porque o cara vai botar o seu nome, o nome da sua família, né? Você está sendo alvejado. Então isso é muito bizarro. A gente começar a fazer parte de uma história, sendo que a gente não faz parte de história nenhuma, né? A gente está fazendo uma reportagem. Eu não estou fazendo não é coluna de opinião. Né? Coluna de opinião até acho que é do jogo, não ofender, mas assim, tudo bem. Você está se posicionando, a pessoa vai... Mas eles pegam reportagem, não só eu, várias pessoas, e aí eles pegam, expõem o nome da pessoa. Então, acho que nesse sentido é pior, né? A gente não tem mais essa posição privilegiada de narrador-observador. A gente começa a ser alvo, né? É muito bizarro. Uhum. Eu queria ainda... A gente tem aí um tipo padrão para ir para o encerramento da entrevista, mas antes de encaminhar mesmo para esse encerramento, queria também de novo voltar para o início. A Leonora te perguntou sobre as suas coberturas, o trabalho que você estava fazendo hoje na pandemia, né? E você citou essa reportagem aí, que hoje saiu mais um trecho dela, eu acho, né? Muito dramática, né? 90% das pessoas que vão para a UTI, que com Covid vão para a UTI do Hospital Tite Setúbal, na Zona Oeste, morrem. E só para comparar, que também o número que está na matéria, 27%, esse número de mortes é de 27% na UTI do Hospital Público Emílio Ribas. Essa UTI, essa pandemia está mostrando o desastre que são as relações sociais no Brasil, desigualdade. Né? Desmascara, com perdão do trocadilho, ainda mais a desigualdade, né? As pessoas que chegam no... Eu não vou te dizer que... não é que o Tite Setúbal seja muito diferente. O Emílio Ribas é um centro de referência, né? É totalmente um SUS plus. Os caras têm anticâmara de pressão negativa na frente de cada quarto para sugar o ar contaminado. É totalmente outro mundo, tá? Então, mas vamos falar de um hospital público em geral, um hospital na periferia. A pessoa que chega na UTI do Tite Setúbal, ele já passou em 3 postos de saúde, onde deram uma injeção de benzetacil, mandaram ele tomar um ansiolítico, aí ele volta para casa, aí ele vai tomar uma cloroquina não, porque ninguém sabia de cloroquina, mas vai tomar um chá. Aí, quando ele chega lá, ele está muito mal, né? E uma pessoa que ela basicamente tem que sair de casa para trabalhar, né? E aí mandou ela fazer um isolamento numa casa, tipo, um dos meninos que a gente falou, meu padrasto pegou, mas a gente fez isolamento. Como é que vocês fizeram?
É uma casa, são 5 pessoas, uma casa de 2 quartos, pequena, então a gente tinha que dividir o banheiro. Entendeu? Não é. Então, eu acho que isso mostra. Uma coisa é você ficar doente, ter convênio e poder fazer isolamento, ou poder fazer home office, né? Imagina, home office. Uma minoria Outra coisa, essa ida que a gente fez, que a gente foi para o Jardim La Pena, que é uma das comunidades ali que os Médicos Sem Fronteiras estão trabalhando, a Fundação Tite Setúbal, e sabe o que era muito impressionante? Várias pessoas fazendo reformas, batendo laje, fazendo um pequeno cabeleireiro com auxílio emergencial. Criando uma forma de sobrevivência. Super, e muito felizes, porque nunca tiveram tanto dinheiro na mão. R$600. Bolsa Família era o quê? 189 no máximo, acho, né? Vai ter efeito político isso aí. Não se sabe ainda, mas é possível. Não sei quanto tempo consegue manter isso, porque é 50 bi por mês, né? Mas eu vou te dizer que se eu fosse eles também, imagina, eu tô fazendo meu cabeleireiro. Eu tô batendo laje. Né? Então, a gente queria agradecer muito aí a sua participação, contar todas essas histórias de reportagem, né? Para nós também um assunto apaixonante, né? E agradeço, uma honra. No encerramento aqui, a gente sempre convida o entrevistado, a entrevistada, a mandar a sua mensagem para o pessoal que nos acompanhou, que nos acompanha, que vai seguir com a gente pela internet afora. Então, Bom, minha mensagem é que vocês têm o privilégio de ouvir 2 pessoas geniais, Rodolfo e Leonora. Continuem acompanhando o canal. Eu agradeço o convite. Legal. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigada. Patrícia, muito obrigada por você estar aqui.